Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir e hoje eu vou comentar com vocês um assunto interessante dentro da química, a evolução dos modelos atômicos, ok? Então vamos imaginar o seguinte, por volta de 450 anos antes de Cristo, nós já tínhamos os filósofos. Quem eram os filósofos neste caso então? Leucipo e Demócrito. Então o que eles fizeram? Eles elaboraram uma teoria que afirmava que se todos os compostos fossem divididos infinitamente, o que nós teríamos? Em um determinado momento, não poderia ser mais dividida, ou seja, chegaríamos a minúsculas partículas que seriam indivisíveis, no qual deram o nome de átomo, que significa do grego anão, ou seja, indivisível. Do grego anão, tomo, indivisível, ou seja, não divisível, certo? Com a evolução da ciência, o que aconteceu? Os experimentos começaram então a determinar certas leis relacionadas a alguns fenômenos que ajudaram a fazer, a desenvolver melhor esse conceito que nós tínhamos lá 450 anos antes de Cristo. Então, o primeiro conceito então que surgiu foi por volta ali de 1803. Então, esse primeiro conceito surgiu lá com Dalton. E Dalton ele ficou muito conhecido aí pelo seu modelo atômico, comparando o átomo como uma bola de gude ou uma bola de bilhar, e como você achar melhor essa definição de átomo, certo? Então, o que Dalton fez? Dalton ele baseou-se na lei da conservação das massas proposta por Lavoisier, ou seja, ele formulou então o seu primeiro átomo que dizia o seguinte, que toda a matéria ela é formada então por átomos. Mas quem são esses átomos? Esses átomos serão partículas que são maciças, esféricas e totalmente indivisíveis, ou seja, em um átomo de um elemento químico se diferencia de um outro somente pela mudança do tamanho e de suas massas. Então, tínhamos esse átomo maciço, indivisível, e a única diferença que nós tínhamos de um átomo de elemento químico para o outro seria apenas a diferença do seu tamanho e em suas massas. Já em 1887 surge o segundo modelo atômico, o modelo atômico de Thomson. Esse modelo atômico ele ficou conhecido como o modelo de pudim de passas, né? Mas o que é esse pudim de passas? Vamos falar para vocês. Então, ele estudou o que? Estudou as características elétricas da matéria. Thomson, o que ele fez? Ele realizou um experimento com raios catódicos e ele observou que existia uma atração, certo? Entre partículas negativas e o polo positivo quando colocado em um campo elétrico externo. Neste caso, Thomson formulou o átomo como sendo: o átomo é uma esfera de carga positiva, que não é maciça, e nessa esfera nós teríamos incrustada nela os elétrons de carga negativa, ou seja, de modo que sua carga elétrica total seria nulo. Então fica chamado de modelo de pudim de passas, porque você vai imaginar o átomo como sendo uma esfera, e aí nessa esfera nós teríamos os tracinhos negativos. E esses tracinhos negativos seriam as passas, ou seja, esses tracinhos negativos seriam o que Thomson chamou de elétrons. Pouco tempo após, por volta de 1911, surge um modelo atômico um pouco diferente, que é o modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford, ele ficou conhecido como o modelo do sistema solar. Então, se a gente pegar, por exemplo, o sistema solar, nós temos o Sol e temos aqui os planetas. Nesse caso aqui, no modelo de Rutherford, esse átomo tinha um núcleo e em volta desse núcleo nós tínhamos aqui o que nós vamos chamar de eletrosfera, certo? Então, isso aconteceu com a descoberta da radioatividade. Então, as pesquisas sobre a constituição da matéria puderam ser mais específicas e mais exploradas. Então, Rutherford, por volta de 1911, ele fez um experimento com partículas alfa, no qual ele tentou verificar se os átomos realmente eram maciços. E ao final do experimento, Rutherford observou o seguinte, que o átomo contém diversos espaços vazios e um núcleo positivo. Ficam quem? Os prótons, cuja carga é positiva. Assim, Rutherford fez um enunciado sobre o átomo dizendo o seguinte: então esse átomo ele vai ser o quê? Ele vai ser constituído de duas regiões, um núcleo ou uma região central que vai conter o quê? Vai conter praticamente toda a massa e apresenta uma carga positiva. E uma eletrosfera, ou seja, uma região ao redor do núcleo onde os elétrons giram em órbitas circulares. Então, com a descoberta de Rutherford, surge uma terceira subpartícula. No modelo de Rutherford, ele passa a incluir os nêutrons, ou seja, aqueles que não terão carga dentro deste elétron. E esses nêutrons, então, estão junto com os prótons no núcleo do átomo.
E esse equilíbrio vai ser dado, ou esse equilíbrio entre positivo e negativo vai ser dado aí por estes nêutrons. Por volta de 1913, um outro cientista chamado Niels Bohr, ele vem e dá uma aprimorada aí nesse modelo de Rutherford. Então o que acontecia? Bohr fez o seguinte: bem, se o átomo fosse como Rutherford propunha, os elétrons adquiriam um movimento de carga, um movimento espiral, e colidiriam com quem? Com as partículas positivas do núcleo. Então, além disso, eles perderiam energia em forma de radiação. Então, em 1913 foi criado então um modelo atômico que ficou conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr, o qual deu uma nova definição para o átomo. Então, para Rutherford-Bohr, desse modelo, o átomo poderia então ser representado de forma que as órbitas permitidas para os elétrons tivessem relação com os diferentes níveis de energia, ainda com as respectivas raias presentes no espectro característico de cada elemento. De modo, cada órbita circular permitida para os elétrons possui energias diferentes, sendo denominadas níveis de energia. Então, veja o que Bohr observou. Então, Bohr foi observar lá no modelo atômico de Rutherford que se o elétron que tem carga negativa girasse ao redor do núcleo, ele iria perder energia aí na forma de radiação. O qual ele observou que esses elétrons eles não vão se mover de forma aleatória ao redor do núcleo, mas eles vão obedecer uma órbita chamada de órbita circular. Então, quando um elétron ele tem que passar de um nível de menor energia para um nível de maior energia, ele precisa absorver o quê? Uma quantidade X de energia. E quando isso ocorre, nós vamos dizer que este elétron realizou um salto quântico e atingiu um estado excitado. E esse estado ele é bastante instável, porque quando o elétron volta, ele vai liberar essa energia que havia absorvido na forma de onda eletromagnética. E isso aqui vai explicar para nós hoje por que esses focos emitem as cores diferentes. Por quê? Cada sal presente ele vai constituir um cátion de elementos químicos diferentes. E quando aquecidos, o que acontece com os elétrons? Os elétrons eles vão saltar de nível. E quando eles voltam, eles vão liberar essa energia que fora antes absorvida na forma de luz que é visível para todos nós. E cada sal vai nos dar uma coloração diferente. Por exemplo, no sal de cobre nós teremos a coloração azul, no bário a coloração verde, e assim sucessivamente. Os níveis de energia conhecidos dos átomos hoje são no máximo 7, e são representados pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, onde para cada letra dessa eu vou chamar de período, e para cada período eu teria um número máximo de elétrons que nós vamos comentar em outra aula quando começarmos a falar sobre a distribuição eletrônica, certo? Então, ó, esse foi um resuminho aí sobre a evolução dos modelos atômicos. Então, eu espero que vocês tenham compreendido e vão além desse simples resumo, né? Eu quero que vocês procurem livro, internet, outras fontes de informação para que você tenha aí um conhecimento mais amplo aí sobre essa parte introdutória da química, certo? Então, aguardo vocês aí e até mais.